E é um país que é acessível para fazer isso, né? Sim, sim. Ah, começar pela língua, né? A gente falando o mesmo idioma, isso já facilita muita coisa de adaptação. Mas o porquê, assim, a principal razão de você querer sair do Brasil? Primeiramente, no começo era aquela vontade de sair daquilo que a gente acha que não funciona. Uhum. A síndrome do brasileiro, muitas vezes até vira-lata, como falam, né? Ah, o Brasil não funciona isso, não funciona aquilo. É, sempre antes da fase adulta, vai adolescente, até chegar na fase adulta, era aquele garoto mais americanizado, gostava ali das coisas, queria ir para os Estados Unidos, não sei o quê, mas não Uhum. via meio disso, não tinha Sim. condição. E depois aquilo começou a se transformar de acordo com as viagens que eu fazia. Então, fui para os Estados Unidos umas 3 vezes, pô, legal aqui, país de primeiro mundo. Fui para o Canadá uma vez, tudo a passeio, tá? Antes de eu conhecer a Cíntia até. A Cíntia mesmo, Portugal é o primeiro país que ela sai do Brasil. Ela chegou assim para o Paraguai, para Argentina, mas coisas mais breve com trabalho, né? Uhum. E eu sempre tive essa vontade de depois começou a se transformar no que, pô, será que é legal sair do Brasil? Será que vale a pena eu gastar minha vida inteira em São Paulo? Porque a gente tem, não sei se você conhece São Paulo, mas o paulista fala muito isso, né? Que a vida é muito curta para se viver em São Paulo a vida inteira, É né? um bordão de lá. É um Não bordão, conhecia, porque São não. Paulo, ao mesmo tempo que a gente ama São Paulo, a gente é sugado por aquela metrópole que é megalomaníaca e eu ficava pensando nisso, caramba, mas eu acho que a vida é curta para viver só aqui. Eu nunca saí de São Paulo. Meus pais foram pro Rio, meus irmãos saíram, mudaram com eles, né? A Cíntia mesmo se mudou do Rio para São Paulo, morou um tempão em São Paulo, Uhum. apesar de a gente não se conhecer há tanto tempo assim. Digo de. Estamos juntos há 10 anos, a gente tá junto há quase 4 anos. Uhum. E. E aí fiquei nessa vontade. O primeiro país que eu pensei em ir foi o Canadá, assim, de querer efetivar uma imigração. Foi. E Pesquisei tudo, mas nunca coloquei, saiu do papel. por quê? Por quê? Por que Portugal venceu de Canadá? Na verdade, Portugal não venceu de Canadá. É, Canadá estava no plano, mas nunca foi executado. Na época eu não estava com a Cíntia, a gente não se Uhum. conhecia. E sou relaxado pra caramba. A mulher é muito mais focada em muitas coisas. Elas colocam um plano em ação, sempre falo isso, né? Uhum. E depois a minha família começou a ver que dava pra tirar a cidadania italiana. Até então eu não sabia. Era uma questão que eu colocava antes de querer me mudar até pra Portugal. Sim, porque aí com a nacionalidade, né, as portas poderiam se abrir. Sim, chegou meio que a notícia assim: minha irmã, você sabia que a gente consegue tirar a cidadania italiana? Eu falei: caramba, eu colocava isso em questão há anos, mas nunca tinha corrido atrás. Uhum. E é uma coisa muito assim, uma linha reta de árvore genealógica, certidões, estava certinho ali, claro, tinha que fazer algumas mudanças. Aí eu e a Cíntia começamos a cogitar de fazer o plano de imigração para a Itália para tentar tirar a minha cidadania italiana. Sim. Passou um tempo, mas lógico que migrar para a Itália é uma coisa. Eu não estou dizendo que é impossível, mas para nós brasileiros, para a gente na época era uma coisa meio nebulosa, assim, o que a Claro. gente vai fazer? Porque o italiano é aquele negócio. Parece português, mas não é, né? Não é, não. E a cultura também é É a bem cultura meio diferente. dura, tal, É. ouviu que as pessoas passavam e tal. Aconteceram outras coisas que na época não impediram a gente, né? Mas eu não deixei de entrar com a cidadania, aí Uhum. consegui juntar pessoas da família ali e a gente deu a entrada via judicial, então isso é uma coisa que tá rolando, vai sair a qualquer momento, mas não tínhamos perdido a vontade de sair do Brasil. Sim. É uma coisa que. A nacionalidade é uma coisa que você bota a perder de vista, né? Pois é. E a judicial é aquela que, sim, não é para demorar tanto, né? Uhum. E aí a gente começou a pensar, caramba, beleza, não foi Itália, o que que a gente vai fazer? A gente queria se mudar para algum lugar. Na época, a gente morava na zona leste de São Paulo. Eu já morava ali há uns 5 anos, Uhum. na casa que eu estava. Aí a gente começou se mudando para o centro de São Paulo e alguma coisa já me dizia. Eu já sentia, caramba, eu não vou ficar aqui muito tempo. Como se eu fosse ficar um ano naquele apartamento e tal. E foi ali que a gente desenvolveu melhor o casal das dicas, porque
a região central é o melhor lugar para você estar, para você fazer todo tipo de review. Sim. E o Brasil, principalmente as metrópoles, por exemplo, São Paulo, existem milhares de perfis que nem esse. Sim. É comum, não é? As É um pessoas- trabalho, é uma nova modalidade de divulgação. Sim. Não tem o tráfego pago. Antigamente você tinha os anúncios, depois passou para anúncio na internet e tal, e hoje o que as pessoas, onde as pessoas anunciam? Nos perfis de dicas. Sim. E aquilo começou a tomar forma, começou a crescer, começou a virar trabalho, mas a gente já estava planejando de vir. Aí a Cíntia que começou a colocar o plano em ação. Ela fez um TCC, ela estudou Portugal. Que legal. Tipo assim, todas essas pessoas que vêm aqui, ela já conhece todas. Poxa vida, Cintia, aí ficou faltando você, Ficou faltando caramba. Olha, mas no final, vamos fazer o seguinte. No final aqui do nosso episódio, a gente coloca uma mensagem da Cintia. A gente pede pra Cintia gravar uma Sim, mensagem e a gente coloca aqui no final, porque, Cintia, eu gostava de te conhecer aqui também, mas não vai faltar oportunidade. Vocês, o Casal das Dicas nasceu, então, depois que você já estava casado. Esse foi um trecho da entrevista aqui no Portugal Podcast. Para você assistir isso na íntegra, é só clicar aqui no nosso canal, se inscrever e eu vou deixar marcado aqui esse vídeo. Te espero lá!